Informação no Girassol Jornal. Boa noite. Município do Hoje ainda quadro preocupante do saneamento básico no bairro São João. Acumulados de lixo e falta de água preocupam moradores. Inclusão de pessoas com deficiência. Primeiro fórum aborda em Luanda desafios no contexto atual. Pouca oferta de peixe, escassez está a influenciar os preços do produto no mercado. Visita do Papa Leão XIV a Angola. Presidente da República orientou em Luanda a reunião da comissão preparatória. O governo do Níger protesta contra a resolução da União Europeia para a libertação de Bazoum. Edição de sexta-feira, 13 de março. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, reuniu-se hoje com a Comissão Multissetorial responsável para a preparação da visita a Angola do Papa Leão XIV, prevista para o próximo mês de abril. Trata-se do segundo encontro realizado no espaço de 2 semanas para avaliar o andamento dos preparativos da visita do Sumo Pontífice. Durante a reunião, o chefe de Estado recebeu informações detalhadas sobre o funcionamento da máquina organizativa e o nível de execução das tarefas atribuídas às diferentes equipas envolvidas no processo. O encontro decorreu nas instalações do Ministério do Planeamento na Cidade Alta e contou com a presença de gestores públicos ligados aos setores da cultura, administração do território, interior, saúde, transporte, energia e águas, telecomunicações, bem como dos governadores das províncias de Luanda e Colibengo e Lunda Sul, regiões que deverão acolher atividades no âmbito da visita papal. A deslocação do líder da Igreja Católica está agendada para os dias 18 a 21 de abril de 2026, período em que o Pontífice deverá cumprir um programa que abrange encontros institucionais, celebrações religiosas e visitas pastorais. De acordo com o programa preliminar, o Papa será recebido no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro e terá encontros com as autoridades angolanas e representantes da sociedade civil. Está igualmente prevista uma missa campal na centralidade do Quilamba e uma peregrinação ao Santuário da Mushima, um dos maiores centros de devoção mariana da África subsaariana. O programa prevê ainda uma deslocação à cidade de Saurimo, na província da Lunda Sul, onde o Pontífice deverá celebrar uma missa e visitar instituições sociais ligadas à Igreja Católica. Esta será a terceira visita de um Papa a Angola, depois das deslocações de Papa João Paulo II em 1992 e Papa Bento XVI em 2009. Ora, e a SEAST, através do seu porta-voz, Dom Belmiro Chisenguetti, que foi o convidado da especial entrevista desta semana na Girassol, lamenta o atraso na aprovação do orçamento para a visita do Papa Leão XIV a Angola, agendada para os dias 18 a 21 de abril. No quadro de um périplo continente africano, o Papa Leão XIV visita Angola de 18 a 21 de abril deste ano. O Santo Padre vem para Angola não apenas como líder da Igreja Católica, mas também como chefe de Estado do Vaticano. O bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da SEAST, Dom Belmiro Chisenguetti, explica que logo no primeiro dia em Angola, o Papa vai manter um encontro com o Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta. Terá um encontro privado com o chefe de Estado no dia da sua chegada, no dia 18, e depois, no mesmo dia, terá um encontro com a sociedade civil, o corpo diplomático. Estarão também políticos, naturalmente, dos nossos partidos e também outros representantes da sociedade civil. E no mesmo dia ainda terá um encontro com os bispos da Nunciatura Apostólica. Esse encontro com a sociedade civil será no Palácio Presidencial. Então, são momentos também de mensagem, de interação e também de proximidade. Nesse encontro da sociedade civil, também convidamos líderes das igrejas cristãs, que se farão presentes
neste dia e muitas outras figuras ligadas às mais variadas franjas da nossa sociedade. Em Saurimo, além da celebração da missa, ele vai visitar um lar da terceira idade. Durante o especial entrevista desta quinta-feira, o bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da SIASTE manifestou preocupação com a demora na aprovação da proposta de orçamento apresentada pela Igreja, fator que implica negativamente na operacionalização da visita. Até o momento ainda não foi aprovado o orçamento que submetemos e, portanto, isso cria algum constrangimento para podermos desenvolver nossas ações. Estão pendentes várias ações. Por exemplo, nós temos esta mobilização de 8.000 escuteiros. Temos de preparar a logística para a sua deslocação, que de alguma forma é assegurada pelo governo, mas também para a sua alimentação, para o seu alojamento, para que possam estar tanto com antecedência, mas também com força para poderem desenvolver a ação para a qual estão chamados. Com as mortes dos cardeais Dom Eugênio Del Corso, bispo emérito de Benguela, e Dom Alexandre do Nascimento, bispo emérito de Luanda, Angola ficou sem qualquer representação cardinalícia. Todavia, o porta-voz da SIASTE, Dom Belmiro Chisengueti, sinaliza que o debate sobre a possibilidade de o país voltar a ter um cardeal não consta da agenda do Papa Leão XIV. Essa nomeação cardinalícia não faz parte nem da agenda pontifícia deste encontro, muito menos das preocupações da Conferência Episcopal. Deixamos ao Santo Padre a liberdade de escolher aqueles com quem ele acha que pode conduzir convenientemente a Igreja. Como sabe, os cardeais, uma das principais funções deles é de assessorar, de ajudar o Papa no governo da Igreja, mas também de prepararem a sua sucessão. São eles que, em nome da Igreja, votam para a eleição do Papa depois da morte daqueles que estiverem em funções. Dom Belmiro Chisengueti, bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da SIASTE, esta quinta-feira no especial entrevista emitido pela Rede Girassol. E mostramos a seguir o quadro preocupante do saneamento básico no bairro São João, município de Ojeanda. Acumulados de lixo e acesso difícil à água potável são algumas das reclamações dos munícipes naquela zona, onde, em função da situação, doenças oportunistas já causaram mortes. Com cerca de 54 mil habitantes, o bairro São João, no município de Ojeanda, a precariedade é visível no seio da população e do bairro. Frustrados e cansados, com promessas no vácuo, moradores dizem que as doenças oportunistas têm sido causadoras de mortes na região. Por outra, 3 crianças foram a óbito na zona por causa do sarampo por brincarem nesta água infectada desta vala. Nesse bairro só estamos a viver de promessa. Falando de doença, só Deus que nos cuida. Assim que nós estamos aqui, estamos a lá, vemos o cheiro mesmo de fezes, não é bastante, absoluto. No tempo da colheita passamos mal, aqui houve muitas vítimas. Uma vida miserável, dizem os moradores, com que vivenciam dia após dia, e pessoas abandonaram as coisas. Foi com água, o bebê escapou, morreu afogado, lixo dentro de casa, o quintal caiu, as paredes caíram, cheia de lixo dentro de casa, aquilo nos prejudicou muito. O adágio popular que diz que a criança é o futuro do amanhã, aqui no bairro São João, é utopia. Jovens com idades compreendidas entre 15 e 20 anos dizem ter perdido as esperanças de um futuro melhor, uma vez que, depois da sua nascença, só vivem de promessas. Os jovens perderam as esperanças de um futuro melhor porque várias promessas foram feitas e até o momento nada foi resolvido, como disse Augusto Pereira.
O Estado sabe que pode fazer o que tem para fazer para ajudar a comunidade, porque isso, por vezes, nos traz sarampo. Já morreu aqui 3 pessoas de sarampo. E quando chove, a água fica a entrar em casas das pessoas. Até não conseguimos. Tem pessoas que não conseguem ir trabalhar, porque quando chove, meu pai, não vais conseguir pisar aqui. A delinquência e as rixas entre grupos é um fato, mesmo tendo esquadras de polícia ao redor. Hoje em dia, agora a juventude tornaram-se pequena coisa, já é katanas e facas. Roubo, armadas, facas, katana, é o dia a dia. A população clama por uma intervenção urgente na limpeza da vala, porque desta forma não é possível ter saúde, segundo Margarida Vitor, moradora do bairro São João há mais de 10 anos, e realça ainda que a convivência já se tornou rotina. Nos cajueiros ou no hospital municipal do Sambizanga, e nós estamos aí se curar. Sarampo, é que estamos a morrer com as crianças. Aqui já passou já 3 casos de sarampo, paludismo, infecção da pele, por causa das crianças brincam mesmo aqui. Tosse, gripe nas crianças. Esse lixo faz mesmo mal. O conselho que eu deixo começam sempre a passar, tem que nos apoiar também. Essa vala está mesmo mal para vir nos organizar aqui. Não há água potável, escolas públicas e a única coisa boa na região, segundo os moradores, é a energia elétrica da rede pública que estabilizou nos últimos tempos. No município de Viana, um grupo de cerca de 100 jovens terminou com êxito o ciclo de capacitação técnico-profissional em várias especialidades. A iniciativa foi desenvolvida pela administração municipal no âmbito do programa de combate à pobreza. Os recém-formados receberam hoje kits de subsistência. Aida da Silva e Adérito Francisco estão entre as 100 pessoas que nesta sexta-feira beneficiaram de kits de serralharia, de frio, de construção civil e piscicultura e também de cesta básica no âmbito do programa de combate à pobreza no município de Viana, em Luanda. Um gesto que para eles representa muito. Muito emocionada, nunca me aconteceu, é a primeira vez. Fico como? Recebi a cesta básica. Na minha casa assim estou fixe hoje. Hoje você vai comer bem? Vou comer bem. Vou comer bem. E a administradora falou que vão me oferecer uma. É muito alegria, minha filha. Beneficiei do curso de serralharia. Durou quanto tempo esta formação? É um curso intensivo de 20 dias. 20 dias, sim. Estou sem palavras. Tenho a dizer é que os outros também que tiverem a oportunidade que façam. Uns ignoram a profissão, mas é de bom grado. O programa de combate à pobreza no município de Viana tem como objetivo capacitar os munícipes de modo a fomentar o autoemprego. E é neste sentido que a administração deu por encerrado mais um curso de capacitação profissional que culminou nesta sexta-feira com a entrega de kits de trabalho aos formandos. Uma ação que, segundo o administrador daquele município, Demétrio de Sepúlveda, já beneficiou muitos munícipes. Para além desses kits que foram aqui entregues hoje, nós já fizemos entregas de motorizadas 3 rodas para várias vertentes, para cooperativas de recolha de resíduos sólidos, para cooperativas para transportes de matérias sólidas e também outro tipo de trabalho que é os mototáxis na perspectiva de transporte de mercadorias e de passageiros. Lembrando que esses kits também sempre foram com formação. Também fizemos entrega de kits para as cooperativas, que são cooperativas de corte e costura, cooperativas de cabeleireiro, cooperativas de pedicure e manicure para salão de beleza e barbeiros. O jovem Dário, agora com capacidade para trabalhar por conta própria, deixa um conselho aos outros jovens e fala do curso que beneficiou. Refrigeração, frio e climatização. Essa formação foi muito produtiva, pude aprender várias coisas. Dizer que sempre que tiverem uma oportunidade, que devam agarrar.
Inclusão de pessoas com deficiência. Desafios e reflexões. Em destaque. Assunto em destaque a seguir: desafios e oportunidades no domínio da inclusão de pessoas com deficiência. Dominaram nesta sexta-feira as reflexões no primeiro Fórum sobre Inclusão e Acessibilidade no contexto religioso, promovido pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, com foco em sensibilizar as lideranças religiosas sobre práticas de inclusão e participação plena de pessoas com deficiência na vida comunitária. Pretende-se com este fórum a criação de espaços seguros, acessíveis e valorizados para a promoção de um ambiente onde as pessoas com deficiência sejam tratadas com respeito e dignidade. Segundo o secretário-geral do SICA, Reverendo Vladimir Agostinho, a Igreja é chamada a criar melhores condições de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida. Que Deus tem um coração especial para as pessoas com deficiência e que as surdas ter material religioso em braille para pessoas cegas, pois precisamos oferecer alternativas de comunicação, como escrita ou aplicativos de comunicação, para que todos, de facto, se sintam incluídos nas nossas igrejas. A realização deste importante fórum em Luanda constitui um motivo de orgulho para todos nós, pois demonstra o compromisso coletivo com a promoção de uma sociedade mais inclusiva, onde cada cidadão possa participar plenamente na vida social, comunitária e espiritual. A secretária de Estado para a Ação Social, Dina Maimona, sinalizou que a pessoa com deficiência não pode ser invisível ou silenciada, atribuindo por isso responsabilidades acrescidas às comunidades religiosas na construção da consciência e inclusão plena desta célula da sociedade. Que muitas situações de deficiência permanecem invisíveis, subdeclaradas ou socialmente silenciadas. E quando uma realidade permanece invisível, o risco maior é que ela também permaneça esquecida. Mas não podemos esquecer. As comunidades religiosas têm uma responsabilidade singular. As igrejas, as congregações e os espaços de culto são lugares onde formam consciências, onde se moldam valores e onde se constrói, muitas vezes, a visão que as pessoas têm do mundo e do próximo. Os desafios e oportunidades para a inclusão de pessoas com deficiência ainda requerem uma atenção redobrada. Ainda encontramos muitos edifícios sem rampa, sem acesso a elevador. Então, isso é uma questão que a muito de nós, pessoas com deficiência, preocupa bastante. Mas nós louvamos a iniciativa do Executivo, que muito tem trabalhado, não é, para ver essas questões comautadas. O que temos vindo a fazer, sobretudo na componente religiosa, é sensibilizar as famílias no sentido de que as famílias percebam que estas crianças, tal como as outras, têm os mesmos direitos, que não haja de discriminação e que estejam criadas todas as condições para que, a pé de igualdade, os direitos destas crianças sejam salvaguardados. Todas aquelas pessoas que estão em instituições ou não, elas têm a obrigação de facilitar ali onde há barreira, tem que criar acesso. Então, em nosso entender, hoje o grande problema é esse, não é outro, é as barreiras comportamentais. Daí que nós temos estado a reforçar com esse tipo de ações para mudar o comportamento das pessoas. O primeiro fórum sobre inclusão e acessibilidade no contexto religioso, promovido pelo Conselho de Igrejas Cristãs em Angola e em parceria com o MASFAMO, decorreu sob o lema Nada sobre nós, sem nós. E falamos de saúde a seguir. Cerca de 30 pacientes com insuficiência renal deram a entrada ao banco de urgências do Hospital Geral de Benguela de janeiro à presente data. Segundo dados do Centro de Hemodiálise da Unidade Hospitalar apresentados nesta quinta-feira. O Hospital Geral de Benguela, através do Centro de Hemodiálise, realizou nesta quinta-feira uma feira da saúde no âmbito da celebração do Dia Mundial do Rim,
onde vários cidadãos aproveitaram para a realização de consultas e análises. Na ocasião, os cidadãos ouvidos pela nossa reportagem falaram da importância do controlo da saúde. A pessoa não anda de um lado ao outro, não sabe o que tem, qual é a doença que tem, mas pronto, é preciso mesmo controlar a nossa saúde. É importante porque são riscos que nos fazem andar, são riscos que nos fazem com que a circulação do nosso sangue, quando bebemos água, é purificada nos rins e é muito importante. Muitas das vezes as doenças têm os mesmos sintomas, dor de cabeça, febre, e às vezes relacionamos ao paludismo. Então, quando há essa oportunidade, é bom saber como é que está o nosso estado e como é que está o nosso rins. O número de pacientes com problemas dos rins que vão parar no banco de urgência tem vindo a crescer, de acordo com dados do Centro de Hemodiálise do Hospital Geral de Benguela, tal como explica o médico residente João de Oliveira. Só de lembrar também que no Hospital Geral de Benguela, só de janeiro para cá, já dão entrada 28 a 30 pacientes pelo banco de urgência. E nesse momento o Centro de Hemodiálise de Benguela controla 350 pacientes ambulatórios. Há uma disparidade nos números, porque a cada ano que passa, infelizmente, os números têm aumentado. Preocupa bastante. Daí que os pacientes que têm essa doença de base, que é a hipertensão arterial e a diabetes, têm que controlar bem. O especialista aproveitou a ocasião para explicar algumas das causas que dão lugar à insuficiência renal. Neste caso, como estamos a falar de doenças, como a insuficiência renal é sempre causa de uma doença. Para a hipertensão arterial, temos que controlar sempre o excesso de gordura, não podem consumir muita gordura, tem que evitar o estresse, evitar a obesidade com prática de exercícios físicos. E para quem é diabético, é controlar a glicemia e evitar os açúcares. E já de lembrar que a malária também tem sido uma das causas de insuficiência renal. Nesse caso, os pacientes têm que controlar bem os cuidados sanitários, como o uso de mosquiteiro, uso de redes milimétricas. O Hospital Geral de Benguela e o Dia Mundial do Rim, numa altura em que o Centro de Hemodiálise de Benguela controla mais de 300 pacientes. E agora a economia em destaque. O barril de petróleo Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, abriu hoje a negociar nos principais mercados internacionais acima dos $100, numa altura em que, apesar da libertação histórica de reservas que visam evitar uma escassez global, há expectativas de que o preço venha ainda a subir, segundo a Agência Internacional de Energia. O WTI, referência nos Estados Unidos da América, atingiu o preço de $90,92. O barril, com uma subida de 8,8%. Ainda em relação ao Brent, o maior valor atingido nesta semana foi de $119. O Girassol Jornal recebe voz Daniel Tendo, é analista para questões económicas, residente. Muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Simeão, e boa noite, Angola. E hoje com estes números positivos para o caso de Angola. Bom, claramente os números são positivos para a realidade econômica angolana, peso embora temporário, porque o mercado energético é extremamente volátil. Um discurso pode automaticamente mudar as contas e amanhã acordarmos com preços desfavoráveis para a nossa realidade ou muito mais favorável. É fundamental, ao olharmos este número, fazermos aqui duas leituras positivas para a realidade angolana. A primeira é que Angola, sendo um país exportador de petróleo, tem vantagens ao presenciar preços do barril a este nível. A outra boa nova é que, se tivermos que nos basear na cotação do barril, do preço do barril de petróleo, naquilo que é o Orçamento Geral do Estado, fez-se na ordem de $61 por barril, e a esta altura o barril está-se a vender acima de $100. Estamos a falar de mais de $35 por barril, e surge o que em economia chamamos de excedente petrolífero ou ganhos extraordinários. São relativamente significantes, tendo em conta aqueles que são os desafios nacionais, bem como a cotação do Orçamento Geral do Estado, que é de $61
dólares. Como é que o país deve aproveitar este bom momento? Bom, claramente há que se fazer aqui uma leitura estratégica naqueles que podem ser os eventuais ganhos desta relativa subida e relativa estabilidade do mercado, começando por olharmos quais são as nossas dificuldades do ponto de vista da execução orçamental. A primeira dificuldade é o nosso déficit orçamental. É uma oportunidade para aliviarmos o déficit do nosso orçamento. A segunda nota é uma possibilidade também para darmos robustez ao cumprimento do serviço da dívida pública que nós temos. Sabemos que o Orçamento Geral do Estado deste ano tem cerca de 15 bilhões de dólares que temos que ir buscar em forma de financiamento, portanto, pode ser uma oportunidade também para ser aqui explorada. Há uma terceira oportunidade a ser explorada também nessa relativa subida dos preços do petróleo, tem a ver com o reforço das reservas internacionais. Nós somos um país essencialmente importador, ou seja, boa parte do que consumimos internamente temos que comprar lá fora e para isso precisamos sempre de divisas. Quer dizer que se dermos maior robustez com este excedente ou este ganho extraordinário do petróleo, podemos muito bem reforçar as nossas reservas líquidas, que a essa altura cobrem cerca de 7 meses e qualquer coisa de importação. Em termos operacionais, acha que há aspectos que devem ser melhorados, no sentido de tirar maior ganho desta Sim, fase? As experiências internacionais recomendam que, em contextos como este, o não favorável é recorrer a gastos correntes. Ou seja, vimos que temos esse ganho extraordinário, vamos ocupar este dinheiro que é proveniente deste excedente para gastos correntes. Esse é o não recomendável. O que temos que olhar aqui é ver formas de tirarmos maior proveito e aqui o maior proveito seria, sem sombra de dúvida, reforçarmos as reservas internacionais. Outros países com fundos de estabilização, que aqui na nossa realidade seria, por exemplo, o Fundo Soberano, também seria uma oportunidade para dar robustez financeira aos fundos de estabilidade, para que estes fundos sirvam de amortecedores em contextos futuros de desfavorável ou de negatividade para o nosso lado. Como disse, o mercado energético é volátil, da mesma forma que hoje conseguimos tirar algum proveito, dentro de 1, 2 semanas nós podemos ter o preço o barril a ser comercializado abaixo de $60 e que poderia comprometer de certa forma as nossas contas. Daí que é fundamental que países emergentes e não só tenham amortecedores para circunstâncias desfavoráveis, como o que pode acontecer nos próximos tempos, porque temos que partir do princípio de que o que está a fomentar esta evolução dos preços é a guerra no Médio Oriente, a obstrução do canal do Estreito de Hormuz, tudo isso está condicionado. E nós sabemos que a guerra não é não é um bom sinal para o mundo e, obviamente, esta guerra em algum momento terá de terminar. Obviamente que o Estreito de Hormuz em algum momento terá de ser aberto porque o mundo já está a ressentir com a inflação a nível dos derivados do petróleo. Nós estamos a ver na Europa, no Sudeste Asiático, no próprio Estados Unidos da América, o preço dos derivados a escalarem de forma substancial. Países que já estão a encurtar o tempo de trabalho, estão a reduzir o uso de energéticos, tendo em conta a inflação e o elevado custo que está-se a enfrentar em termos econômicos. Uma realidade que Angola pode também vir a viver? Portanto, esta crise global pode também afetar os preços dos combustíveis? Para a realidade de Angola, a Angola aqui é particular, é uma questão particular porque o preço do petróleo ou do derivado, no caso da gasolina, do gasóleo, do gás em Angola, são subvencionados, ou seja, são preços administrados. Nessa altura, quem está a absorver este choque é a subvenção do próprio governo. No caso da refinação, encarecer. Exatamente. Nestes termos, aí o governo vai ter que fazer esse olhar crítico da realidade entre beneficiar dessa subida da exportação e, ao mesmo tempo, ressentir com esse aumento substancial do refinado. Aí
uma das medidas que poderiam surgir seria, mais uma vez, mexer nas subvenções, que é para o governo, de certa forma, repassar esse custo adicional ao bolso do cidadão, o que, obviamente, poderia comprometer, de certa forma, o nosso tecido social, porque temos vivenciado ou presenciado situações nada favoráveis quando o governo mexe nas subvenções. O impacto dessa crise energética, Dr. Tendo, faz-se também sentir já na indústria de fertilizantes? Claramente, no nosso caso? Claramente, o fertilizante é fruto ou é um derivado do petróleo. Obviamente, todos os derivados do petróleo nessa altura vão ressentindo esta alta dos preços, daí que podemos não sentir de forma imediata por sermos um país exportador, mas a médio e longo prazo, se a situação continuar desta forma, obviamente essa inflação será importada para a nossa realidade. Um cenário que pode, obviamente, afetar a atividade agrícola. As cadeias globais de valores começam a ser influenciadas negativamente, e quando as cadeias globais de valores começarem a ser influenciadas negativamente, nós que vivemos essencialmente de importação, o produto começará a chegar muito mais caro e, obviamente, o bolso do cidadão começará a ressentir os efeitos desta subida. Há medidas preventivas imediatas podem ser... Bom, a esta altura não é prudente tomar medidas, porque é só notar, ontem tivemos a reunião do Comitê de Política Monetária, esperava-se que talvez alguma alteração da taxa de referência do BNA, tendo em conta essa escalada de preços, mas o BNA entendeu ser prudente manter todas as taxas de referência porque é volátil, é o que estamos aqui a dizer. Neste momento o preço está na ordem de 100, um discurso do presidente Donald Trump pode mudar toda a realidade amanhã nas primeiras horas em que o mercado abrir. Por exemplo, nessa altura há medidas que estão a ser implementadas para reduzir ou influenciar a inflação que vive-se nesse momento do petróleo. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia, esta semana, colocou cerca de 400 milhões de barris de petróleo no mercado. Hoje mesmo, o presidente Donald Trump anunciou a suspensão das sanções para o petróleo russo. Todas essas medidas é para influenciar, é para repor o nível de oferta que estamos habituados a nível do mercado internacional. Só para termos uma ideia, antes do bloqueio do Estreito de Hormuz, até no dia 25 de fevereiro, circulavam cerca de 150 navios petroleiros nesta zona. E no dia 5 de março, apenas 6 navios. É para ver a importância desse estreito. Cerca de 20% do petróleo mundial circula por esta zona. Então, o que os países nessa altura estão a fazer, e há que se realçar aqui que há uma força coletiva de um conjunto de países, França, Estados Unidos da América, agências, todas imbuídas no espírito para repor a normal oferta de petróleo a nível do comércio internacional. Por isso é que podemos aplaudir, por um lado, esta alta do petróleo, mas não devemos nos acomodar. A grande lição aqui que fica é que a economia angolana continua a ter esse risco estrutural, ou seja, continuamos a depender muito do petróleo. O petróleo em alta, internamente, temos a sensação de felicidade, de satisfação, mas que não deveria ser assim. Devíamos ter a essa altura já uma economia mais diversificada, um PIB mais dependente do setor não petrolífero do que propriamente do setor petrolífero. Exatamente. Bem, uma leitura que vai continuar, claro, certamente assunto para continuarmos a acompanhar. Claramente. Ao longo da semana, nas próximas semanas, ainda teremos evolução de muitos outros factos a nível deste assunto e estaremos aqui para outros novos cenários. Claramente. Obviamente vão marcar a atualidade. Obrigado por ter vindo, Dr. Tendo, ao Girassol Jornal e por nos ter ajudado com esta leitura objetiva do mercado de petróleo, especificamente. Obrigado, Simeão, e boa noite, Angola. Continuação de bom trabalho. E foi aberto nesta sexta-feira em Luanda o 6º Fórum do Setor Industrial. Na ocasião, o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens, referiu que o Produto Interno Bruto registrou no ano passado um crescimento de cerca de 3,13%, tendo o quarto trimestre apresentado um crescimento de 5,7%. O setor petrolífero registrou uma contração, já o não petrolífero cresceu cerca de 7,34%.
A indústria transformadora registrou uma aceleração significativa de 13,82% em 2025. Já o Índice Global de Produção Industrial registrou uma variação mensal em dezembro de 2025, na ordem de 5,25%, sendo a indústria transformadora o segmento com maior crescimento, com uma expansão de 10,91%. Segundo o ministro da Indústria e Comércio, Rui Minguens, o setor produtivo teve maior contribuição para o crescimento do PIB industrial. O setor não petrolífero foi, no ano de 2025, o principal fator de crescimento do nosso PIB. E isso dá uma amostra de que a economia do nosso país está a diversificar-se, está a sair fora do setor, exclusivamente do setor mineiro e petrolífero em particular, e, portanto, está a conseguir gerar uma dinâmica de crescimento geral na economia. Rui Minguens, que falava durante o 6º Fórum de Indústria, realizado pelo jornal Expansão, avançou que a indústria angolana cresce a passos largos. Isto é um facto, mas o setor ainda apresenta muitos desafios, já que a cadeia de valor continua muito dependente à importação. A cadeia de valor está dependente da importação porque, principalmente, nós ainda não temos, a nível de produção agrícola, toda a produção que precisaríamos para garantir a produção industrial. Obviamente que os desafios aí também são grandes. Nós ainda temos uma grande dependência, por exemplo, de fatores climatéricos na nossa agricultura. Mas as dificuldades que o setor apresenta oferecem também oportunidades, como diz o economista e investigador econômico Fernandes Wanda, um dos oradores no fórum. Que essas empresas vivem, um deles tem a ver com as infraestruturas, né? As empresas também identificam como o excesso de burocracia como um dos entraves, a dificuldade no acesso ao financiamento, a dificuldade no acesso a utilidades como água e luz, enfim. São uma série de constrangimentos e a este também acrescentamos a qualidade da mão de obra. Mas nós vemos isso como oportunidade também. Okay? Isso é uma oportunidade no sentido de que para o setor industrial é uma oportunidade tanto, como vimos na última apresentação, em forma de investimento público ou em forma de investimento público-privado, uma parceria público-privada para a criação de infraestruturas industriais que possam realmente dar resposta a estes problemas já avançados aqui. Para o antigo gestor aeroportuário Helder Preza, o governo deve criar incentivos ao mercado para atrair investidores. Especialmente os órgãos governativos que gerem todo o processo, para que haja um incentivo por um lado, por outro lado sejam criadas condições para que os vários atuantes, essencialmente do setor privado, possam intervir no processo industrial e possa dinamizar de forma não só a produzir mais bens e serviços em Angola, mas principalmente para a criação de emprego e gerar renda para a população mais jovem, que são aqueles que vão absorver grande parte dos empregos a serem criados na indústria. O PIB da indústria transformadora cresce 9,6 mil milhões de dólares, um salto de quase 2 mil milhões de dólares, que permitiu à indústria transformadora consolidar o 5º lugar nos setores que mais pesam na economia nacional. Ora, pouca oferta de peixe e a escassez está a influenciar os preços no mercado em função dos baixos níveis de captura e a fraca distribuição. No mercado do Mundial, a caixa de peixe espada, que anteriormente era comercializada a 10 mil kwanzas, tem agora o preço fixado em mais de 20 mil. Nos dias atuais, o peixe-espada tornou-se o mais acessível para o bolso dos angolanos. No mercado do Mundial, em Cacoaco, não se via a lambula e a sardinha, apenas espada. Mas ainda assim, as vendedoras afirmaram que estão a adquirir o produto mais caro. Antigamente o peixe comprávamos 5 mil, agora com 5 mil você não consegue comprar
peixe, só tem que comprar sim, peixe de 20 mil, de 40 mil, 30 mil, uma caixa. E na caixa 30 mil. Não ganhamos nada, às vezes vai ganhar 10 mil, 5 mil. E fica complicado. Eu já disse, o peixe está caro, estamos a comprar 5,500. Demais que chegamos que o peixe está mal, os pescadores estão pescando, não estão trazendo nada. Comprei a 4,500 porque o peixe está muito caro. Maria chegou ao mercado às 6 horas. Até ao meio-dia, não havia conseguido comprar o peixe pretendido, pois a espada que compravam aos montes de 4 ou 5 a 500 kwanzas estava a ser revendido em montes de 3 pelo mesmo valor. Esse da peixe não temos, o peixe está muito difícil, está muito caro. O nosso peixe está muito distante, está vindo da Samba, a partir do porto. Só a paeta já está no preço de 5 peixes mil. Então nós não temos como usar, não temos como a vender. A carapinha está no preço de 4, 2,5. A espada que nós podemos vender, que podemos comprar no preço de 5,500, está no 3,500, 6 peixes mil. Não temos como mesmo. Está mesmo muito difícil. Vendedora há 10 anos, Paulina lamentou o atual preço dos produtos, uma vez que a caixa de espada que anteriormente adquiriam a 10 mil kwanzas atualmente custa entre 20 e 23 mil kwanzas. A caixa estamos a comprar 22 mil kwanzas e só está a bater a 20 mil, estamos a perder. Tem caixa só bate a 17 mil kwanzas. Quando entregamos o dinheiro na dona, a dona não aceita. Tem muitos problemas que estamos a ter, o peixe está caro. A dona não está a aceitar comprar 3,500, querem a 4 a 5,500. E é perca, é muita perca. Não está a sair, só espada. A paeta também está cara, a caixa está a 35 mil. Em contrapartida, a comerciante Elza diz não ter clientes, uma vez que até ao meio-dia somente havia vendido 12 caixas. Está mesmo sem cliente. Já vinha 30 caixas e nesse momento vendemos 12. Já compramos lá 18, aqui estamos a dar 20. Daqui a pouco não vai abaixar mais para 19, para 18 mil e pá. Está indo, está dando para gerir. Já o pescador Gibi afirmou que não há peixe no mar e exemplificou o dia de hoje em que conseguiu apenas uma banheira e meia. Não tem peixe. Nesse momento está sempre duro. Fomos olhos no mares, falhamos, está a aparecer peixe, mas está esperto o peixe. Quando é muita quantidade, vendemos a 10,500. Quando é pouco, vendemos a 6,500. Uma banheira e meia assim. É como? É aquele de malhão a um. Regresso das notícias no Girassol Jornal. Líderes no setor judiciário angolano e não só debateram nesta sexta-feira aqui em Luanda as perspectivas das mulheres no domínio da prevenção e combate à criminalidade financeira e igualmente o seu papel na administração da justiça. Com uma trajetória que tem sido marcada pela resiliência, a mulher angolana vem ganhando mais destaque na sociedade. A sua presença tem sido assente nos vários setores e até nos mais altos escalões da governação. No encontro promovido pela Procuradoria-Geral da República, o titular da pasta da PGR, Hélder Pitagros, destacou a presença das mulheres na liderança feminina de forma ativa, que remonta desde os tempos dos conflitos armados. A mulher em Angola tem esse papel relevante, fruto da nossa própria história de desenvolvimento da nação. E quanto a dizermos, e este facto da mulher estar envolvida, portanto, no empreendedorismo, ter negócios, a mulher passou também a estudar, passou a ter possibilidades de aspirar a ter outros lugares dentro das instituições. Assim é que, hoje em dia, nós temos em Angola mulheres que ocupam lugares de destaque. Já temos a nossa vice-presidente da República, a nível da Assembleia Nacional já tivemos uma presidenta da Assembleia Nacional, temos a presidente do Tribunal Constitucional, temos aqui presente connosco a vice-presidente do Tribunal Supremo, temos a vice-procuradora-geral da República, portanto, temos de facto a mulher hoje guindada aos patamares mais altos da sociedade. Num debate aberto sobre o papel da mulher, figuras de destaque fora das vestes de profissionais mostraram o seu lado feminino, que vai muito além das funções que ocupam na sociedade.
É o caso da diretora-geral da Unidade de Informação Financeira, Fausta Muzumbi. Eu penso que se eu não tivesse um marido que me ajudasse, não teria, por exemplo, uma base familiar sólida, né? Eu ia ser boa no que faço, mas falhar, por exemplo, na educação dos meus filhos. A essa hora estamos aqui, saí cedo, mas lá em casa tem uma secretária de lar que conhece os nossos filhos muitas vezes melhor do que nós. Um esposo que vai almoçar com os meninos porque tem uma vida mais facilitada para isso. Eu acredito que termos apoio da nossa família, dos nossos pais, graças a Deus tenho ainda paz, e isso também é um fator muito importante para mim enquanto mulher, para poder crescer profissionalmente. Ana Celeste Januário, consultora do Ministro do Interior, falou do impacto da liderança feminina no setor da justiça. Temos os nossos próprios desafios que precisamos enfrentá-las, mas os desafios do março, os desafios da igualdade, são desafios que temos que enfrentar juntos. É um desafio que tem que ser enfrentado entre homens e mulheres numa abordagem construtiva, numa abordagem em que consigamos ver por que é que essa situação ocorre, quando ocorre, como evitar, quem surge como agente, quem surge como vítima. Ao contrário de Angola, a liderança feminina em outras geografias tem sido marcada por desafios mais gritantes. No Japão, por exemplo, o percurso feminino para a ascensão a cargos de destaque não tem sido um processo fácil. O país insular levou 149 anos para ter a primeira mulher a ocupar a função de primeira-ministra, isso em 2025. Atualmente, o setor diplomático é representado por apenas 10% das mulheres que conseguem atingir aos cargos de chefia. Já em Itália, país europeu, foram mais de 160 anos para que as mulheres atingissem aos cargos de liderança. Aconteceu nesta quinta-feira, em Luanda, a 10ª sessão ordinária do Comitê Central do MPLA. O encontro orientado pelo presidente do partido, João Lourenço, aprovou a resolução para vagas no birro político e a data para a realização do 9º Congresso Ordinário, marcado para os dias 9 e 10 de dezembro do corrente ano. Depois da reunião do Comitê Central do MPLA, que aconteceu nesta quinta-feira em Luanda, foi convocado o 9º Congresso Ordinário do MPLA, que se vai realizar nos dias 9 e 10 de dezembro, coincidindo com o aniversário de 70 anos de existência do partido. O comunicado final da reunião foi lido pelo secretário para Informação e Propaganda do Birro Político do MPLA, Esteves Hilário. Assim, nos termos do número 1 do artigo 78 dos Estatutos do MPLA, o Comitê Central, reunido na sua 10ª sessão ordinária, a 12 de março de 2026, convoca o Congresso Ordinário sob o lema MPLA, Compromisso com o Povo, Confiança. O 9º Congresso Ordinário do partido realizar-se-á nos dias 9 e 10 de dezembro de 2026 na cidade de Luanda, com uma participação de 3.000 delegados sob a presidência do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente do MPLA. O Congresso Ordinário do MPLA terá a seguinte agenda de trabalho. Ponto 1. Apreciação, discussão e aprovação do relatório do Comitê Central do MPLA referente ao mandato 2021-2026. Ponto 2. Processo eleitoral. Apresentação da moção de estratégia do candidato a presidente do MPLA, eleição do presidente do MPLA, eleição do Comitê Central do MPLA e conclusões. Ana Dias Lourenço e Manuel Bang vão preencher as 2 vagas em abertas no Birro Político, em substituição de Josefina Gomes e Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, que faleceram nos últimos tempos, e também vão ser preenchidas as vagas no Comitê Central do MPLA. Ainda na leitura do comunicado final, João Lourenço saudou a OMA pelo 8º Congresso, que culminou com a eleição da nova secretária-geral. O Comitê Central aprovou as resoluções sobre o preenchimento de vagas no Birro Político com a eleição dos camaradas Ana Afonso Dias Lourenço, Manuel Mbungalanga Vienei Mbangi. O Comitê Central aprovou as resoluções para preenchimento de vagas no Comitê Central, tendo aprovado as respectivas resoluções, camaradas Tito Mangol Barreiro,
Paula Vieira Contreira Dias, Joana de Lourdes Antônio Vaz e Lourenço Gabriel Cristóvão para o preenchimento de vagas. O Comitê Central saudou igualmente a OMA pela realização do seu 8º Congresso Ordinário, evento que demonstrou, uma vez mais, a vitalidade, a firmeza e o compromisso com os ideais do partido e com as causas do povo angolano. Outro ponto discutido na reunião foi a questão do ensino superior, desafios e perspectivas. No âmbito do debate sobre o tema Ensino Superior, Desafios e Perspectivas, o Comitê Central reafirmou o papel estratégico desse subsistema de ensino na valorização do capital humano nacional, na promoção da investigação científica, na inovação tecnológica e no reforço da competitividade da economia angolana. O Comitê Central reconheceu os progressos da rede de instituições e o aumento do acesso do ensino superior, sublinhando que a nova etapa do desenvolvimento socioeconômico exige uma prioridade reforçada à qualidade da formação, à adequação da oferta formativa às necessidades da economia nacional, à empregabilidade dos graduados e ao fortalecimento das capacidades científicas e tecnológicas do país. Neste sentido, o Comitê Central destacou a necessidade de uma abordagem sistêmica e integrada das políticas públicas, assegurando maior articulação entre o ensino geral, formação técnico-profissional e o ensino superior, bem como uma ligação mais efetiva entre as instituições acadêmicas e o setor produtivo e as estratégias nacionais de diversificação da economia. O Comitê Central do MPLA recomendou ainda o reforço da comunicação política nas redes sociais e o combate à desinformação e a pedagogia política sobre as políticas públicas e as principais realizações do Executivo. Capacitação juvenil. Compromisso. Em destaque. E olhamos para a atualidade fora de portas. O governo do Níger convocou o encarregado de negócios da União Europeia em Niamey para protestar contra uma resolução do Parlamento Europeu que pede a libertação imediata do ex-presidente detido Mohamed Bazoum. Confira na íntegra o compacto internacional. O Ministério das Relações Exteriores do Níger entregou uma carta oficial de protesto à representante da União Europeia, Nicoletta Vela, condenando veementemente a interferência da União Europeia nos assuntos internos daquele país. As autoridades denunciaram uma atitude paternalista e condescendente, insistindo que não aceitarão nenhuma diretriz de onde quer que ela venha. O Parlamento Europeu adotou esmagadoramente a resolução não vinculativa na quinta-feira, com 524 votos a favor. Exige a liberação de Bazoum, que está detido junto com a sua mulher desde o golpe de julho de 2023. Seu mandato presidencial termina em 2 de abril. O presidente ucraniano afirmou nesta sexta-feira que a decisão dos Estados Unidos de flexibilizar as sanções sobre as vendas do petróleo russo vai fortalecer Moscou e não contribui para a paz na Ucrânia. O levantamento das sanções irá, em todo caso, levar a um reforço da posição da Rússia, disse Volodymyr Zelensky durante uma conferência de imprensa com o homólogo francês Emmanuel Macron em Paris. Esta flexibilização por parte dos Estados Unidos poderá render à Rússia cerca de 10 mil milhões de dólares para a guerra. Isto certamente não contribui para a paz, acrescentou o líder ucraniano. Por outro lado, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou hoje preocupante o levantamento temporário de sanções dos Estados Unidos ao petróleo russo, já em trânsito, sublinhando ser uma decisão que afeta a segurança europeia. António Costa defendeu que aumentar a pressão econômica sobre a Rússia é decisivo para que Moscou aceite uma negociação séria para uma paz justa e duradoura. Enfraquecer as sanções aumenta os recursos da Rússia para levar a cabo a guerra de agressão contra a Ucrânia, salientou António Costa.
Os governos do Brasil, Colômbia e México apelaram hoje a um cessar-fogo imediato no Médio Oriente para que seja possível a abertura de negociações entre as partes envolvidas no conflito. Numa declaração conjunta, os 3 países com maior população na América Latina reiteram a necessidade de que as divergências entre Estados sejam resolvidas para o diálogo e a negociação. Segundo números preliminares, os ataques dos Estados Unidos da América e Israel contra o Irão já provocaram mais de 1.300 mortos no Irão, pelo menos 10 em Israel e 14 militares norte-americanos em países diferentes devido aos ataques iranianos. O desporto na ordem da atualidade, o ex-selecionador nacional de futebol Pedro Gonçalves levou à disputa salarial com a Federação Angolana de Futebol, a FIFA. Em causa está o incumprimento contratual do órgão que rege o futebol angolano. A Federação Angolana de Futebol volta a estar em caixa alta, desta vez por incumprimento contratual com o antigo selecionador nacional Pedro Gonçalves, segundo informou o jornal O País. O português de nacionalidade afirmou que a FAF não tem cumprido com o que se estabeleceu, pois a Federação Angolana de Futebol descarta qualquer dívida com o técnico. Pedro Gonçalves explicou que o órgão reitor da modalidade tem a obrigação de cumprir com o estipulado no contrato, como lhe foi transmitido no momento da admissão. O técnico de 50 anos garantiu também que o processo já se encontra na Federação Internacional de Futebol Associado, FIFA. O jornal O País afirma também que o técnico e a sua equipa recebiam cerca de 35 mil euros mensais, que na moeda nacional ronda os 37 milhões de kwanzas e que devem receber os ordenados até ao fim do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. O ex-selecionador nacional avançou ainda que, ao seu tempo, o órgão que rege o futebol mundial vai se pronunciar, uma vez que há advogados, trâmites e tempo para se respeitar. Recordo que, atualmente, Pedro Gonçalves orienta o Young Africans da Tanzânia. Pedro Gonçalves chegou a Angola por intermédio do 1º de agosto em 2015. Foi selecionador nacional de 2019 a 2025. Levou os Palancas Negras aos quartos de final do CAN 2023, disputado na Côte d'Ivoire. O Interclube defronta o Redonda do Bengo para a 18ª ronda do Girabola. O conjunto da Polícia Nacional veio a Cachito com o objetivo de conquistar 3 pontos. Depois do empate a 1 bola na ronda passada diante do Luanda City, o Interclube desloca-se a Cachito, onde vai medir forças com o Redonda do Bengo. O jogo vai colocar no frente a frente o Interclube, quinto classificado com 23 pontos, e o Redonda, 15º com 14. Para esta partida, o técnico do conjunto da polícia, Roque Sapiri, disse que a sua equipa vai a jogo com o objetivo de conquistar os 3 pontos. Temos que ter uma postura completamente diferente da que tivemos no jogo passado, e assim que tem que ser, jogo após jogo, pensarmos sempre diferente, pensarmos com uma outra mentalidade, uma outra responsabilidade acima de tudo, e procurarmos acima de tudo vencer o jogo. Com as dificuldades que iremos encontrar, temos a certeza que sim, mas temos que ser cada vez mais Inter, temos que pensar em Inter, temos que ser mais ambiciosos naquilo que são os nossos objetivos. Ainda para o desafio, o timoneiro do Interclube sabe das dificuldades a encontrar no terreno do Redonda, uma vez que o clube do Bengo tem feito bons jogos em casa. Tivemos um jogo com uma grande complexidade, porque o adversário, por tudo, terá que fazer para vencer o jogo. Vai jogar em casa, é um estádio que dá para jogar, por aquilo que temos como informação, mas também sabemos que há jogadores com uma grande capacidade, sobretudo jogadores com uma capacidade de 1 para 1, jogadores muito extrovertidos, rápidos, e jogadores muito jovens, geralmente quando se é deparado com jogadores com essa natureza, a dificuldade é muito grande. Recordo que o jogo Redonda-Inter acontece neste sábado às 15h30 no Municipal do Dande, em Cachito. E seguimos para mais um curto intervalo no Giração Jornal. Até já.
Já de volta e falamos agora de capacitação juvenil no âmbito do projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, que prevê capacitar em matéria de inteligência artificial cerca de 100 jovens. A atribuição das 100 bolsas de formação básica em inteligência artificial é o resultado de um protocolo de cooperação entre o projeto social Meu Padrinho, Meu Mentor e a Times, Projetos e Serviços. A ideia visa promover a capacitação profissional, a inclusão digital e o desenvolvimento da juventude angolana. A inteligência artificial é uma realidade, já não há recuo, não há mudança possível e então temos de entrar neste meio para aprender, dominar e podermos ser pessoas multifacetadas, porque realmente a tecnologia nos permite facilitar a vida do homem no fim do dia. Então a empresa Tem Mais, quando conversamos, foi exatamente com essa ideia. Muitos jovens, a partir desta formação, poderão também, com esta formação, terem a possibilidade de abrir o seu próprio negócio. Por conhecendo essas ferramentas, você vai ter ideias de criar softwares, de criar programas que também pode ajudar no seu próprio negócio, naquilo que eventualmente estiver a fazer. É um programa nacional, um projeto nacional de literacia em inteligência artificial. Então a ideia é dotar as pessoas, a população de modo geral, os interessados, em conhecimentos mínimos, não é? E proficiência básica ou capacidade básica de utilização das ferramentas de inteligência artificial. Giovanni Comandala, membro do projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, refere que a parceria tem a duração de 1 ano e é de caráter nacional. Nós temos, a nível de contrato, 12 meses para que isso aconteça, será faseado, não é? A formação tem duração de 15 dias, vai começar agora, a inscrição começa dia 28 de março e as aulas vão começar no dia 6 de abril, exatamente no mês da juventude. E então estamos realmente muito felizes para que cumpramos tudo o que foi acordado. Adolescentes, jovens, de idade adulta, todo mundo é convidado. Não há aqui uma restrição de idade, basta pelo menos, não é, tenha idade escolar e já pode fazer alguma coisa. E então vai ter a possibilidade então de poder frequentar o curso, inscrever-se. Projeto social Meu Padrinho, Meu Mentor disponibiliza bolsas de formação básica em inteligência artificial. A iniciativa visa fortalecer ações voltadas para a educação tecnológica e a preparação da juventude angolana para os desafios da era digital. E já na ponta final do Girassol Jornal, a história de uma jovem de 25 anos de idade e apaixonada por motorizadas, que teve a rara coragem de enfrentar uma viagem de Benguela a Luanda, montada na sua querida motorizada. Ela conta como foi a viagem. Acompanhe. A resiliência de uma jovem a desafiar a estrada. Maria Dangala, uma jovem de 25 anos de idade que, ao volante de uma moto de 125 cm3, desafiou o asfalto percorrendo a distância de mais de 400 km de Benguela a Luanda. Uma viagem que teve a duração de cerca de 7 horas, devido à sua alma caridosa em parar para socorrer um colega de estrada que se encontrava variado. Maria de Benguela, como também é carinhosamente chamada, diz que não teve medo, nem receio de fazer a viagem, mostrando que a mulher também é capaz de realizar ações, às vezes pensadas, que só o homem pode fazer. A viagem não foi fácil, né? Porque houve constrangimento na via, o meu farol caiu, que eu tinha que tirar a minha meia, amarrar para seguir a viagem também. E também tinha que ajudar um colega que a corrente dele estava larga, tinha que ajudar a esticar a corrente e colocar um bocadinho de óleo. A viagem durou 7 horas, porque eu saí de Benguela 6, quando eram 9h46 estava no Sumbe. Saí do Sumbe, 13, quando eram 19 horas, estava em Luanda. Só demorei mesmo por causa do colega que eu dei um suporte. O que é que a inspirou em fazer este percurso? O último piloto e o amigo do Capim, que é o Senhor Rico. A jovem motoqueira
reconhece o apoio prestado e a recepção dos colegas do volante, não esperando que merecesse tanto reconhecimento público. Foi muito, muito bom, que eu isso nunca vou esquecer, vou levar isso comigo, eu nunca vou esquecer. Foi um momento muito, muito... Eu não esperava que eu ia ser recebida do jeito que me receberam. E era o último piloto, porque a recepção foi muito, muito boa, muito boa. Maria é mãe de 4 filhos e em Benguela exerce o trabalho do mototáxi, reconhecido pelos colegas da placa, mas lamenta o facto de às vezes merecer desprezo da parte de mais pessoas, mas ainda assim não para na conquista do pão para a família. Eu já faço esse trabalho acho que há 14 anos. E não tem sido fácil o meu trabalho. Tenho muitos problemas por parte das mulheres. Com os rapazes eu não tenho problema, mas já com as meninas, meu Deus, é um caso sério. Tem sempre aquele problema assim, vou lhes deixar cair, se consigo mesmo levar, e eu não. E a humilhação, eu todos os dias, horas e momentos, sou humilhada, abaixada, desprezada por parte das meninas. Maria já pensa noutro desafio. Desta vez vai à província do Bié. Diz-me, qual é a próxima aposta da Maria? E para o Bié. É Bié. É para breve essa viagem? Exato, sim. Vai fazê-lo com a mesma motorizada? Exato. Tem muita confiança na sua motorizada? Sim, sim. Satisfeita, a jovem batalhadora regressa à terra natal em breve. Formamos por hoje no Girassol Jornal. Tem mais, amanhã à mesma hora, 19h45, votos da continuação de boa noite. Passe bem.